Pegando esse gancho, né, igual você falou, o sonho de muitos adolescentes hoje, a gente vê que a maioria, né, dos meninos, também meninas, hoje o futebol vem crescendo, né, nesse âmbito feminino, muitos deles sonham com essa carreira de se tornar ali um profissional, mas é preciso ter muito cuidado, né? Hoje em dia, nesse meio, tem que estar atento à escolinha, ao professor, quem está por trás, porque é um meio difícil e muitos desses meninos, às vezes, acabam sofrendo, às vezes por conta, né, de profissionais que não trabalham ali dentro do esperado, de uma forma honesta. Tem que ter muito cuidado, né? Você, como professor, falar para os pais, né, de meninos e meninas que têm esse sonho. Não é uma brincadeira, tem que estar atento a tudo, né? Sim, com certeza. A gente vê hoje meninos que querem ser jogadores de futebol, que sonham com essa possibilidade de fazer parte de uma equipe, às vezes participando de algum evento que ocorre, né, a nível de Brasil. A gente vê a ansiedade dos meninos em participar de uma peneira, por exemplo. Vai vir o captador da equipe tal. Os meninos ficam ansiosos, não dormem. E muitos meninos sonham em fazer parte de uma equipe profissional, fazer parte de uma equipe com categorias de base. Por isso é fomentado no nosso país inteiro, até mesmo em questões, vamos falar a nível de mundial, as escolinhas de futebol são fomentadas de uma forma que cresce cada vez mais e há um mercado muito visibilizado pelos profissionais. Ter uma escola de futebol, fazer parte de um trabalho como esse, porque é algo rentável, é algo que dá para sobreviver disso. Mas quando a gente fala de crianças, a gente está lidando com sonhos. E não são todas as crianças que vão conseguir passar por esse funil, não é todo mundo que vai conseguir, tanto meninos como meninas. O futebol feminino ainda engatinha no nosso país. É um trabalho de formiguinha que encontra muita dificuldade, até mesmo em termos de patrocinadores. Já no futebol masculino, que nós somos nosso pentacampeão mundial, é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque a criança pode até mesmo entrar em depressão. Muitas crianças que não conseguem jogar futebol, não conseguem futuramente, na fase de transição, criança, adolescente, jovem, adulto, eles não conseguem se encontrar para conseguir seguir uma profissão, por exemplo. Então, o que eu fiz quando jogador de futebol de base, uma breve carreira de futebol profissional de apenas 2 anos, né? Joguei no futebol mineiro e joguei no futebol do interior de São Paulo, tive uma passagem no estado do Paraná, mas bem curta. Mas o que eu sempre fiz, graças aos professores que eu tive no passado, foi planejar o meu segundo plano, se não ser um jogador de futebol profissional e não ter sustentabilidade na carreira. E o segundo plano que o professor Arthur tinha, que o atleta Arthur tinha, era se tornar o professor Arthur. Então eu planejei isso cedo. Quando eu jogava, eu já observava os profissionais que eu era liderado, que tinham essa responsabilidade de trabalhar comigo. Eu já observava o que era bom, o que era ruim, ia traçando um perfil profissional de cada um e fui acumulando isso na minha bagagem para quando eu terminasse, de repente, a minha carreira, até mesmo se ela fosse uma carreira bem sucedida, eu ter que estudar e fazer uma faculdade, que foi o que eu busquei quando eu vi que eu não ia me tornar um jogador de futebol. Eu já fui fazer a faculdade de Educação Física para conseguir esse título, já fiz fazer minhas pós-graduações, meus cursos, para eu conseguir entrar no âmbito profissional e viver do esporte, que é o que eu consigo fazer até hoje, né? E falando nisso, né, você tem a parceria aqui com a Arena JK, tem a escolinha, como que você procura, né, no dia a dia? Você lida tanto com meninos que você já vê um talento ali, potencial, meninas também, porque também tem meninas treinando, você sabe ali distinguir talvez um menino que vai seguir uma carreira, outros que talvez não consigam, né? Tem ali uma limitação. Como que você faz no dia a dia, né? Para poder motivar, para poder colocar também um pouquinho, já ir colocando, preparando esses garotos, que o futebol não é apenas essa questão do status, de ser um jogador, mas também tem a questão da saúde. Como que você consegue ali lidar com os dois universos, né? Os meninos que têm talento e também aqueles que você vê que tá ali por saúde, como é? Porque tem que trabalhar de formas diferentes ali no mesmo ambiente, porque são situações diferentes. Como que você faz no dia a dia? Na verdade, você tem no âmbito da escolinha de futebol, você tem um menino que
todos eles, independente do que está buscando saúde, o que o pai está buscando saúde para ele, que está buscando uma interação social, uma inclusão esportiva, todos os meninos, independente de qual for a condição técnica dele e física, eles sonham em ser jogador de futebol. Tanto o que está um pouco acima do peso, né, o que não tem tanta mobilidade, quanto o que tem, todos eles, a cabeça da criança sonha com o mesmo objetivo. A criança sonha, ele não sabe que ele não tem essa condição, né? E o pai busca essa interação social, essa integração social que a gente fala, e essa inclusão no âmbito esportivo para buscar uma qualidade de vida para o filho, para buscar uma qualidade de trabalho, às vezes, de uma escola privada, né? Para o filho ter um atendimento mais especializado, né? Um atendimento, de repente, com mais organização. Não que os outros não sejam organizados, mas a questão do pai estar buscando algo privado é que o pai pesquisa, o pai procura, né? Às vezes, informações sobre os profissionais, procura informações sobre o local de estrutura, e o pai busca isso para o filho, que todo pai quer o melhor para o seu filho. Quando a gente vai trabalhar com a criança que não tem o talento e o que tem o talento, aí é responsabilidade do profissional em você saber lidar. Porque o menino que tem o talento, normalmente a tendência dele é menosprezar o que não tem o talento. E o que não tem o talento, ele não tem noção, às vezes, que ele está sendo menosprezado por um menino que a qualidade técnica é maior. Então, eu falo muito para os meninos que a igualdade deles em campo se faz a partir do momento que a gente está formando equipe. E formando equipes com essas crianças, ensinando o princípio de equipe, o princípio de um respeitar o outro, respeitar o próximo, o princípio de temer a Deus, que eu falo sempre que não adianta nada o ser humano querer fazer algo sendo que ele não deposita o temor dele em Deus em primeiro lugar. Isso faz a criança passar a respeitar o próximo. Então, a evolução dos meninos entre eles começa a ser demonstrada um pelo outro, e esses meninos que às vezes têm mais talento, a gente começa a passar eles como um líder da equipe, colocar ele nos treinos, dividir aquele que tem mais qualidade do que o outro, você coloca um em cada equipe, como se ele fosse um líder dessa equipe no treino, não colocar eles juntos para não fazer essa diferenciação durante os treinos e não inferiorizar um ou priorizar outro, né? Então, você fazer o menino que às vezes não tem a mesma qualidade técnica se sentir no mesmo ambiente do que o que tem, coloca ele na equipe dele e o outro. Às vezes tem 2, 3, você divide, tem 4 meninos, você divide um por equipe, e faz às vezes algumas estratégias de treino que todos eles se sobressaem à igualdade, é saber separar as valências de cada um, o que é mais forte, o que tem um chute melhor, o que tem um drible melhor, o que tem um poder de voz, o comando, a capacidade de interagir com um grupo melhor. Então você vai dividindo as valências deles, separando, especificando para eles e demonstrando que cada um deles tem uma qualidade diferente do outro, que compõe uma equipe que pode se tornar vencedora e pode participar de eventos competitivos. Bacana. E hoje, né, qual que é o seu maior objetivo como professor, né, de futebol, de escolinha, como treinador? Uma das suas facetas aí. Qual que é o seu maior objetivo dentro desse meio? Muitos meninas passam ali, né? Você acaba tendo contato, muitas vezes acaba tendo ali, os próprios pais chegam, dividem ali situações do dia a dia. Qual que é o seu maior objetivo como professor? Como professor, o professor Arthur Vinícius Marcelo, né, eu falo muito para os pais, né, que a experiência que eu adquiri como professor, graças à oportunidade que eu tive no Presidente Prudente Futebol Clube, quando entrei com 21 anos no clube para ser coordenador de um clube, o qual nós conseguimos alcançar 380 atletas de base, né, alunos, fora a equipe profissional, fora a equipe sub-20. Então a gente tinha 380 alunos. E isso me deu uma bagagem muito grande, porque desde novo eu tive que vivenciar no futebol situações que eram para ser vivenciadas com a idade que eu estou hoje, com 43 anos. Então eu tive uma maturidade no futebol, até mesmo precoce, né, diante de algumas circunstâncias que a experiência que eu tive com um clube me proporcionou. E uma das coisas que eu aprendi no futebol, não só trabalhando com o futebol profissional e o futebol de base e as crianças de escolinha, uma das coisas que eu aprendi é que o ser humano ele chega com 11 anos e às vezes ele chega com 23, 24 anos na mão de um treinador, que é a diferença da criança e o profissional, na idade mais avançada. E às vezes você pega atleta até mesmo de 30 anos, igual eu tive a oportunidade de ser treinador de atletas mais velhos que eu na equipe profissional.
E a deficiência desses atletas mais velhos, às vezes, é maior do que o menino de 13, 14 anos e 11 anos, porque ele não foi educado lá atrás, ele não foi educado a ter princípios, ele só foi educado a conquistar, ele só foi educado a competir, ele só foi educado que ele tem que ser o melhor e que ele tem que ter o lugar dele, que o outro, não importa se o outro faz parte do trabalho ou não, ele tem que pensar no ganha-pão dele. Né? Não é errado ele pensar que é o ganha-pão dele, mas é errado o princípio que ele adota quando ele faz parte de uma equipe. Né? Às vezes eu pegava atletas de 28 anos que tinham experiências por clubes grandes, por clubes fora do exterior, e ele chegava lá na minha mão no clube, eu olhava o perfil dele, eu olhava o convívio dele no clube e falava, puxa, ele é pior que o menino que eu tenho de 13, 14 anos, de 11 anos, de 8 anos que está entrando lá, que é egoísta, que tem dificuldade de dividir, às vezes, fazer um trabalho em dupla. Ele é pior que o menininho que está lá. Por quê? Porque ele não foi educado lá quando ele tinha 8 anos. Né? Então, devido a essa experiência que eu tive com o futebol, eu vi que o maior objetivo do professor Arthur hoje, e não só durante a minha trajetória, era formar o ser humano. Então, eu tinha que passar algo bom para o ser humano. Eu tinha que passar que o mais importante que o futebol, que o mais importante que o seu jogador, é ele ser um bom ser humano, é ele respeitar o próximo, temer a Deus acima de todas as coisas, e ele ser formado um grande homem, que às vezes ele não vai ser jogador, às vezes ele não vai, às vezes ele vai até os 25 anos, 28 anos, como eu fui até os meus 20 anos, não consegui êxito nenhum financeiramente, não ganhei dinheiro nenhum jogando bola, só tive experiência de viajar para um monte de lugar, mas eu não consegui juntar dinheiro nenhum jogando futebol. Né? Com o futebol eu não tive a oportunidade de comprar nenhuma chuteira com o futebol, entendeu? Com o dinheiro que eu ganhei no futebol. Foi muito pouco. Quando eu ia começar a ganhar dinheiro, eu me machuquei. E se eu não tivesse me preparado para a vida? E se eu não tivesse bons exemplos de profissionais que passaram na minha vida? E se eu não tivesse um alicerce familiar, que eu tinha um bom alicerce familiar dentro do aspecto família, por ser bem educado pela minha mãe, estar junto com meus irmãos mais velhos? E se eu não tivesse esse alicerce? Um suporte, às vezes, que o menino tem. Se o menino não tem um suporte do pai, que nem eu sou filho de pai separado, eu tive que passar muitas dificuldades na minha infância e na minha adolescência, né, até na minha juventude. Mas eu tive bons profissionais que passaram na minha mão, que me ensinaram valores de respeitar o próximo, a importância de não só depender do futebol, de estudar, a importância de você buscar uma profissão. Então, o maior objetivo do professor Arthur é formar um bom cidadão. Um bom cidadão, ele vai seguir os exemplos do professor Arthur. E eu falo para todo mundo, eu queria ter um filho homem para treinar com o professor Arthur. Eu falando como um bom cidadão, eu queria ter um filho para treinar com o professor Arthur.